A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. O encardido conhece muito bem o poder que os meios de comunicação social têm de afastar as pessoas de Deus. Vamos aprender com o Padre Léo. Por que a igreja condena as contaminações com astrologia, com olhar o futuro, com ler a mão, com quiromancia, não sei das quantas, com a evocação dos mortos? Porque são pessoas que se colocam no lugar de Deus, e isso é a marca registrada do encardido. Então, quando alguém se coloca no lugar de Deus, e quando você vai lá por brinco, padre, mas eu fui sem saber. Se você tomar um copo de veneno sem saber que é veneno, faz mal? Mas foi sem querer. Se alguém me derrubasse sem querer e eu cair aí de 10 metros de altura, machuca? Então, sem querer, machuca. Sem querer, o veneno faz mal. Sem querer, o veneno que você se contaminou fez mal. E hoje eu não tenho medo de dizer uma coisa a você, meu irmão. Sabe por que muita coisa vai muito mal na sua vida? Pelas alianças malignas, encardidas que você fez ou foi vítima. Porque, meus irmãos, pense, põe a cabeça para ver, deixe de ser anta. Se nós lutamos tanto para ter um canal de televisão que leve Jesus, e nós temos testemunhos maravilhosos de pessoas que são curadas pela televisão, o encardido sabe do poder dos meios de comunicação. Por que será que o encardido investe tanto nessas áreas que o Felipe hoje nos resumia como as áreas prediletas da cura? Lembra ainda quais são as áreas? Primeiro, ouvir, audição. Segundo, visão. Terceiro, paralisia. Quarto, lepra. Lepra ele não falou, também não vou falar agora. Só vou falar amanhã de manhã. Amanhã às 8h30 da manhã, nós temos um encontro marcado. Vamos falar do leproso. Das suas e das minhas lepras. E aí pode ficar sossegado, que esse é um assunto que eu entendo. Eu tenho muita lepra para partilhar com vocês. Vamos deixar o leproso para amanhã. Observe como essas 3 áreas são investidas aos milhões pelo encardido. Pois há um programa que o encardido apresenta num canal de televisão aí, que oferece o prêmio para quem ganhar de R$1 milhão. Hein? 1 milhão! Para quê? Para você eliminar todas as pessoas da sua vida. Se for um parente seu que ganhar esse prêmio, meus pêsames. Porque significa que nos critérios daquele canal do lobo, aquela pessoa é a mais parecida com o encardido. Por isso ganhou o prêmio. Que coisa medonha. Porque ele investe tanto em instrumentos que primeiro atingem a nossa capacidade de ver. Já preguei muito sobre isso aqui. No meu livro Experienciar Milagres, há 2 capítulos que falam sobre isso, sobre essa cegueira. Ele investe uma fortuna no campo visual. É o campo que movimenta, por exemplo, a moda. Está acontecendo no Rio de Janeiro.
a Fashion Rio. Vai ter em São Paulo semana que vem, São Paulo Fashion Weekend. Aquelas mulheres magrela, que aquilo é uma costela pura, para desfilar sem roupa, porque aquilo não pode chamar aquele negócio de roupa. Aqueles paninhos que eles parecem os véus que as senhoras usavam antigamente, que lá na França não pode usar mais. Aquele véuzinho, eles põem sem sutiã, joga por cima aquilo assim, fica parecendo aqueles morrinhos. Você vê o contorno até dos dois parafusinhos, de mudar a estação do rádio ali. Aquilo é roupa. E como é que esse povo ganha não sei quantos milhões, bilhões, trilhões? Porque é uma arma que o demônio tem para nos fisgar pelos olhos. Aí toda a questão da imagem, toda a questão, nós temos que falar muito resumido que não dá tempo, toda a questão das tatuagens, toda a questão dos piercings. Como o encardido está entrando na nossa vida, na vida principalmente de nossos filhos, através da visão. Que coisa medonha. Quanta gente da sua família, da minha família, encontra-se perdida, porque viciada em novelas, em filmes, nesses programas que mostram o quê? Que mostra a degradação da pessoa, onde a mulher não passa de um objeto, onde a nudez é colocada como se fosse a coisa mais inteligente desse mundo, onde a aberração é mostrada a olhos nus, para que você fique olhando para aquilo e vá se tornando uma pessoa insensível. Mas também o desvio da visão, quando pega um problema local e amplia-o como se fosse um problema do mundo inteiro, mas não vai nas causas do problema. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Seguir somente a Ti, Senhor. Seguir somente a Ti, Senhor. Seguir somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Depois de falar das bem-aventuranças, Jesus diz aos seus discípulos, aos cristãos: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Como é que um cristão pode ser sal da terra e luz do mundo? São Tomás comenta dizendo que nós somos sal na nossa vida e luz no nosso apostolado. Vamos olhar para essas duas características. Primeiro, o que quer dizer ser sal? Bom, sal é aquilo que dá sabor às coisas. Pois bem, o cristão, ele deve ser sábio. Você já parou para pensar o que quer dizer sábio? Sábio é aquele que sabe o que vale a pena ser amado. Estulto é aquele que ama o que não vale a pena. Ama bobagem. Ora, o cristão, ele sabe saborear as coisas verdadeiras. E não somente isso, ele, como o sal, ele dá sabor às coisas. Ou seja, este mundo sem Deus, sem o amor de Deus, ele é insosso. O cristão, onde quer que ele vá, o que quer que ele faça com a sua vida, as coisas vão ficando saborosas. Porque onde está o amor de Deus, ali tem um gosto. Porque o amor de Deus, Deus, é a única coisa que verdadeiramente vale a pena ser amada. Então, quando você, por exemplo, tem as suas atividades do dia a dia, o seu casamento ou o seu trabalho, os seus filhos, os seus vizinhos, tudo isso, com o tempo, tem uma tendência enorme de se tornar insosso. Mas com a vida cristã, com a vida de quem ama, e quem ama verdadeiramente Deus em cada coisa, as coisas vão ficando saborosas. Você vai conseguindo degustar a presença e o amor de Deus ao se doar. A sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, os seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Ali você é sal da terra. Porque com sua vida você saboreia o amor de Deus em cada coisa. Mas você não deve ficar parado em você mesmo. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. E uma cidade não pode ser escondida no topo da montanha. É evidente, é claro, que o cristão que vive esta vida de sal da terra, com a sua vida, ele termina sendo testemunho, ele termina iluminando. Mas esta iluminação não é somente com o testemunho prático, mas é também com o testemunho da palavra de Deus que tira as pessoas da ignorância. Por quê? Porque nosso grande problema é a ignorância. É que somos tolos, somos estultos. Nós precisamos ajudar as pessoas a saírem da ignorância e da tolice de amar aquilo que é vil, aquilo que é fugaz, aquilo que é ridículo, que é passageiro, que é efêmero. Que beleza quando nós conseguimos tirar as pessoas dessa tolice. A tolice de amar aquilo que não vai sobreviver, que vai passar. Para que você fica investindo nisso? Quando nós brilhamos a luz divina e as pessoas começam a enxergar aquilo que vale a pena,
Ou seja, o cristão, sal da terra, é sábio, mas ele não tem que guardar essa sabedoria para si mesmo. Ele tem que testemunhá-la, porque ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um alqueire. É necessário que ela brilhe e ilumine toda a sala. Por isso, bonum est diffusivum sui. O bem, ele se espalha por si mesmo. E se você for bom, se você for um homem, uma mulher que vive uma vida cristã, você necessariamente começará a ser luminoso. O próprio Jesus diz: vós brilhareis diante desta geração má e perversa como astros luminosos. Não se trata de vaidade. Se trata simplesmente daquilo que é a consequência evidente de quem vive a sabedoria de amar a Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Para levar entre as nações a minha boa nova, o Evangelho com alegria anunciar. Para levar entre as nações uma nova esperança, o Evangelho com alegria anunciar. Sereis sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor. Levareis a paz aos corações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor. Levareis a paz aos corações. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Pra levar entre as nações a minha boa nova, o Evangelho com alegria anunciar. Pra levar entre as nações uma nova esperança, O Evangelho com alegria anunciar. sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor. Levareis a paz aos corações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor.
Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O respeito à vida humana, o aborto, número 2273. No momento em que uma lei positiva priva uma categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil lhes deve dar, o Estado nega a igualdade de todos perante a lei. Quando o Estado não coloca sua força a serviço dos direitos de todos os cidadãos, particularmente dos mais fracos, os próprios fundamentos de um Estado de direito estão ameaçados. Como consequência do respeito e da proteção que devem ser garantidos à criança desde o momento de sua concepção, a lei deverá prever sanções penais apropriadas para toda violação deliberada dos direitos dela. Visto que deve ser tratado como uma pessoa desde a concepção, o embrião deverá ser defendido em sua integridade, cuidado e curado, na medida do possível, como qualquer outro ser humano. Ó Senhora do Bom Parto, minha querida mãe, vem, protege minha gravidez com teu manto de amor. Me envolve, quero sentir teu amparo maternal. Eu te peço, ó Maria, por todas as mulheres que esperam ansiosas pelo seu bebê, que elas sintam tua intercessão, teu amor de mãe, segurando-as pelas mãos. No momento mais precioso em que o filho virá à luz, permanece aqui conosco, sendo força, coragem, fé, com teu filho Jesus. Ó Senhora do Bom Parto, Mãe do eterno amor, sê-nos guia e proteção, vem e segura minha mão, que a criança que vai nascer vem ao mundo com saúde e luz. Livra-nos de todo mal e na preocupação se nossa confiança nos conforta na hora da dor. Ó Mãe da esperança, do eterno amor. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 10 de junho, nós recordamos São Landerico de Paris, ele que é do século VII da era cristã
foi oficial da chancelaria real do rei Clovis II e mais tarde ele então, seguindo a vida religiosa, se tornou o 28º bispo de Paris. E aqui está o caminho de santidade de São Landerico. Ele, como bispo, começou a atender os pobres, tanto que há algumas imagens suas que ele está estendido com pães entregando aos famintos. Uma grande fome se instalou naquela região, assim como também pobreza e enfermidades. A casa onde o bispo de Paris morava começou a se tornar uma hospedaria para os pobres e também uma espécie de hospital para aqueles que estavam enfermos. Era chamado de o Hotel de Deus ou também o Albergue de Deus. A casa de São Landerico se torna então o lugar de acolhida aos mais necessitados. Porém, nós sabemos a casa foi se tornando pequena para a demanda de pobres que precisavam por ali passar e também de enfermos. Por isso foram criados depois outras casas de acolhida, sempre chamadas de Albergue de Deus. São Landerico, ele tinha o seu amor, caridade plantado por Deus no coração. Ele amava todas aquelas pessoas por causa de Jesus. E só pode fazer tamanhas obras de caridade quem de fato é impulsionado pela fé e pela ação do Espírito Santo. Ver um bispo agindo desta forma numa Paris que passava por tamanhas dificuldades no século VII da era cristã é ver que Deus sempre suscita santos nos momentos certos, na hora certa, para mostrar o sinal de Deus no meio de seu povo. E São Landerico de Paris foi este sinal de Deus para aquele povo. Soube amar os pobres, soube ajudá-los e sempre os encaminhando no caminho de Deus. Dava-lhes a catequese, a instrução da fé e também os encaminhava para viverem as virtudes cristãs. Peçamos hoje a intercessão de São Landerico para que, aprendendo na caridade e na vida de fé, nós saibamos viver os caminhos de Jesus. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste São Landerico de Paris, animado de ardente caridade e de fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé para participarmos de sua glória, que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Landerico de Paris, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Aquele que entrega a vida nas mãos de Jesus, absorve e armazena o poder da sua luz. Tendo uma vela acesa, coloque sobre a mesa, pra anunciar
das nações, assim seja. Luz, seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar. Jesus, seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe uma luz. É Jesus, é Jesus. Vem Espírito Santo, traz luz ao meu coração. Faz de mim um luzeiro pra vida do meu irmão. Vou semear a sua paz, quero ensinar o seu amor. Hoje me dá a graça de ser o seu servo, Senhor. Luz, seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar. Jesus, seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe luz. Seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar. Jesus, seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe uma luz. É Jesus, é Jesus. La, la, yeah, yeah, la, 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 Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. O cristão tem necessidade de renascer constantemente na fé, abrindo-se em todas as circunstâncias à vontade do Senhor. O homem de hoje precisa de pôr novamente em Deus o centro da própria vida, não se contentando simplesmente com um comportamento social correto. A radicalidade evangélica começa exatamente em pôr Deus no primeiro plano, em pôr de novo em discussão as próprias opções a partir da fé, em confiar no projeto de Deus, como Abraão, mesmo contra qualquer esperança humana. Eis porque a obediência da fé, a exemplo de Maria, se revela essencial para viver como cristãos numa sociedade que transformou o mistério em problema para resolver e perdeu a dimensão transcendente do próprio destino. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Maria, você tinha sonhos e Deus tinha também. Você confiou e decidiu viver os de Deus. Por amor você obedeceu a Deus e abriu mão do seu querer para fazer a vontade do Senhor. Me ensina a dizer teu sim
você tinha sonhos e Deus tinha também. Você confiou e decidiu viver os de Deus, de Deus. Por amor você obedeceu a Deus e abriu mão do seu querer para fazer a vontade do Senhor, do teu Senhor. Me ensina a ser fiel, Maria, Mãe de Deus. Me ajuda a ser fiel,